Ok, cabeças, então vamos lá, vamos nós para mais uma correção de atividade. Sim, hoje nós temos aí um exercício de revisão que é uma preparação para o pessoal responder o teste. E este teste vai ser nossa primeira atividade avaliativa presencial. Vamos lá? Então tá aí, vocês receberam uma folhinha, tá certo? Com o exercício de revisão e agora a gente vai fazer a resenha destas questões, beleza? Então vamos lá, vamos nessa, começando aqui pela primeira questão, ok? Temos aí, complete a reta dos números racionais, identificando as abscissas dos pontos A, B e C. Pessoal, essa questão é bem simples, tá certo? Nós só precisamos identificar a localização desses três pontos, A, B e C. Mas não precisa ser nessa ordem, certo? Primeiro A, depois B e depois C. Tudo que nós precisamos aqui, pessoal, é basicamente saber em quantas partes a unidade, o todo aqui está dividido. E quando eu falo do todo, eu falo basicamente disto aqui, olha. Do 0 para o 1. O 1, a unidade, está dividida aqui em uma, duas, três, quatro partes, ok? Está dividida em quatro partes iguais. E saber isto adianta bastante porque se o 1, a unidade, está dividida em quatro partes, cada parte é um quarto, ou seja, é 0,25. Então, você já percebe aqui que cada pedacinho deste é 0,25. E o ponto B está localizado exatamente na posição 0,5 ou 0,50. Percebeu? Porque afinal de contas você vai fazer 0,25 mais 0,25, que dá igual a 0,50 ou, em outras palavras, como a gente geralmente coloca, 0,5. Beleza? Então é isso, pessoal. Na sequência, a gente tem 0,75, 1, e aí a letra C fica 1 e 0,25, ou seja, 1,25. Belezinha? Para o lado esquerdo, nós vamos ter menos 0,25, menos 0,5, menos 0,75. Percebeu? Então tá aí. É lógico que, se você quisesse, você poderia preencher todos estes espaços aqui: 0,25, 0,5, 0,75 e assim por diante, ok? Mas, no caso, a gente também pode responder somente informando os valores, as abscissas de A, B e C. Na segunda questão, pessoal, temos aí: relacione os números decimais com suas frações. Então, nós temos aqui quatro números decimais, representados pelas letras A, B, C e D, e quero identificar qual a fração respectiva de cada um desses números decimais. Beleza. Então, começamos aqui. Podemos começar pelo número decimal e procurar a fração, ou podemos, a partir da fração, procurar o número decimal. Eu vou fazer da segunda maneira, a partir da fração, procurar o número decimal, porque afinal de contas, esta primeira fração aqui, um quarto, a gente já sabe quanto é. Pegando 1 e dividido por 4, nós vamos ter 0,25. É exatamente o valor que nós presenciamos aqui na questão anterior. O 1, a unidade, dividida em quatro partes, cada uma é 0,25. Então, 1 quarto igual a 0,25. E nós já matamos aqui que esta fração aqui, esta primeira fração, 1 quarto, é a letra C, 0,25. Beleza? Letra C aqui. E aí eu tenho 3 meios. Veja como é simples, porque 3 meios é 3 dividido por 2. Basta você dividir 3 por 2 e a metade de 3 quanto é? 1,5. Então acabamos de descobrir que 3 meios é aqui a letra A, 1,5. Percebeu? E aí eu tenho 2 quintos, que é 2 dividido por 5, e eu posso, como é uma divisão aqui por 5, eu posso transformar isto aqui em uma divisão por 10. Dobrando esta fração, eu vou ter 4 sobre 10. O que foi que eu fiz? Dobrei. Dobrei em cima, multiplicando por 2, e dobrei embaixo, multiplicando por 2. Obtive uma fração equivalente. 4 sobre 10 é 4 décimos. E o que é 4 décimos? É 0,4. Beleza?
Então, super simples. 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Aqui é a letra D. Belezinha. E aí, 5/4, a gente pode simplesmente pegar o 5 e dividir por 4. É a metade da metade. Qualquer divisão por 4 é a metade da metade, ok? Então, quanto é a metade de 5? Pense em dinheiro. A metade de R$ 5, né? R$ 2,50? Sim. E a metade de 2,50? É R$ 1,25. Então, é 1,25. Letra B. Só pode ser esta aqui, que afinal de contas foi a última letra que ficou. Na questão 3, temos aí, escreva as frações decimais na forma de número decimal, não é? Escrever as frações decimais na forma de números decimais. Pessoal, veja que é bem simples responder esta questão, porque as frações aqui, elas são decimais. Diferente desta questão anterior, da questão 2, estas frações aqui, elas não são decimais, ok? E a gente faz essa conversão de fração para número decimal, dividindo o de cima pelo de baixo, ok? 1 dividido por 4, 3 dividido por 2, 2 dividido por 5 e assim por diante. Nesta 3 aqui, a gente não vai precisar fazer divisão. Tudo que nós precisamos fazer é escrever o número e descontar as casas decimais. Por quê? Porque são frações decimais. 13 décimos, a gente escreve o 13 e desconta uma casa decimal. Então a vírgula vai ficar aqui, 1,3, ok? Afinal de contas, é um número sobre 10. Tanto esta fração 13 décimos como este número decimal, 1,3, tem a mesma leitura. 13 décimos, 13 décimos, ok? Na letra B, nós temos 27 milésimos. 27 milésimos, a gente vai escrever o 27 e vai descontar uma, duas, três casas decimais. Saindo lá do final do número, a gente vai descontar uma, duas, três casas decimais, a vírgula vai ficar aqui. Neste buraco a gente preenche com um zero e aqui na frente a gente coloca outro. Então o valor aí é 0,027. 27 milésimos, fração, 27 milésimos, número decimal. Beleza. Letra C, nós temos 321 centésimos, ok? Então escrevemos o 321 e descontamos quantas casas? Duas. Casas decimais, uma, duas, a vírgula vem para cá, 3,21, beleza? Então tá aí. E a última aqui nós temos um décimo, que é 0,1. É o 1 escrito com uma casa decimal. Um décimo, um décimo. Beleza. Na questão 4, veja que nós temos aí um estudante marcou no termômetro 3 pontos, cada um referente a uma determinada temperatura. Então veja, os pontos X, Y e Z correspondem às temperaturas, respectivamente, menos 0,5, 1 grau e menos 1,5 graus. Beleza. E aí, o que é que nós devemos fazer? Aqui embaixo ele diz, na reta numerada abaixo, indique onde devem estar localizados os pontos X, Y e Z. Pessoal, a reta só tem um número aqui, que é o zero, tá certo? Quem vai numerar a reta somos nós, beleza? E aí, quem é que fica à direita do zero? Quem é que fica à esquerda do zero? Pessoal, precisamos ter em mente que nós estamos trabalhando com números racionais. Então, quando a gente trabalha com números inteiros, à direita do zero, a gente sabe que está quem? Está o 1. Ok? Mas como é que eu posso colocar o 1 aqui? Se eu coloco o 1 do lado direito, eu tenho que colocar o menos 1 do lado esquerdo. Então, se aqui é o menos 1, onde é que eu vou botar este menos 0,5? Que é um número que fica entre 0 e menos 1. Percebeu? Então, o 1 positivo não é aqui e o menos 1 também não é aqui, tá certo? Na prática, você já deve ter percebido que nós vamos colocar o 1 positivo aqui, ok? O mais 1, beleza? Vamos estar com a cruzinha de mais. E o menos 1 vai ficar aqui, ok? Porque aí sim vai fazer sentido. Nós vamos poder escrever o menos 0,5, ok? E ele vai ficar onde? Entre o 0 e o menos 1. Menos 0,5. E aqui nós acabamos de localizar o ponto X. Ok? Este aqui é o ponto X.
à esquerda do zero, um valor negativo. Agora vamos aqui para o ponto Y, que é o ponto mais 1, que fica exatamente aqui, olha, ponto Y. Beleza. E aí, por fim, nós temos o menos 1,5. Então, ele está à esquerda do zero, porque é um número negativo, sim. E aí nós temos menos 0,5, menos 1, menos 1,5 ponto Z vai ficar aqui. Beleza? Então ficou aí nesta sequência Z, X, Y. Ok. Na questão número 5, determine, e aí eu tenho letra A, o que é que eu vou determinar? O módulo de mais 1,2. Pessoal, o que é o módulo? O módulo é o valor absoluto do número, é a distância do número ao zero. Então, do 1,2 para o zero, a distância é 1,2. E do menos 2,5 para o zero, a distância é 2,5. Pessoal, na prática, o que é que o módulo faz? O módulo derruba o sinal. Eu costumo sempre dizer isto, ok? Se tem sinal, o módulo derruba. Porque ele vai informar o valor absoluto, ou seja, a distância do número até o zero. E não existe distância negativa. Toda distância, certo, é um valor positivo. Porque ou é zero ou é alguma coisa positiva, tá certo? E aí na letra C nós queremos o oposto. Quem é o oposto de menos 5? O oposto ou simétrico, pessoal, como o nome já sugere, é o valor oposto àquele, ou seja, aquele número que está na mesma distância, sendo que para o lado contrário. Ok? Então, se você tem aqui o menos 5, e este menos 5 está à esquerda do zero, o oposto dele vai ser o 5 à direita do zero, ok? Então, o oposto de menos 5 é mais 5. E veja que 5 ou 5,0 é a mesma coisa, tá bom? E aí, letra D, o oposto de mais 0,4. Então, da mesma forma que o oposto de um número negativo é um valor positivo, o oposto de um número positivo é um valor negativo. Então vai ser menos 0,4. Tranquilo? Só isso. Então, o que você precisa saber é que o oposto inverte o sinal, ok? E que o módulo faz o quê? Derruba o sinal. Tá certo? Na sexta questão, os pontos P e Q correspondem a dois números racionais posicionados na reta dos números racionais. Então, P e Q são dois números racionais. E aí a pergunta é quais são os valores atribuídos a P e Q conforme suas posições na reta. Pessoal, precisamos prestar atenção neste número aqui, olha, menos 0,5. Então, se aqui está o zero e aqui está o menos 0,5, e entre estes dois números eu tenho 5 tracinhos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo aí? 5 espaços. Significa que cada um desses espaços aqui, pessoal, é menos 0,1, ok? Então aqui é menos 0,1, aqui vai ser menos 0,2, aqui vai ser menos 0,3 e aqui vai ser menos 0,4, ok? Preenchi todos aqui, mas nem precisava. Tudo que a gente precisava fazer era descobrir os valores de P e Q. No caso aqui, menos 0,3 e menos 0,2. Na questão 7, sobre a reta dos números racionais, foram marcados os pontos A, B e C conforme a figura. E aí calcule a distância entre os pontos. Queremos aqui, na letra A, a distância entre os pontos A e B. Precisamos tomar cuidado aqui com um detalhe. Do 0 para o 1, a unidade aqui está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ok? Está dividida em 5 partes. Cada uma dessas partes aqui é 1/5, ou seja, é 0,2. 1 dividido para 5, 0,2, tá certo? Cada uma dessas partes aqui. Então, se eu quero aqui a distância de A para B, eu quero a distância do menos 0,8 para o 0,2. Ok? Este aqui é um assunto que nós ainda vamos nos aprofundar mais um pouquinho,
Mas você pode fazer isto simplesmente contando os espaços. Cada espaço é 0,2, você sabe. E aqui nós temos, de A para B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. A distância de A para B é igual a 1. E eu descobri isto simplesmente contando os espaços entre A e B e sabendo que cada um desses espaços aqui é 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 é a distância de A para B. De B para C, usando este mesmo método, eu vou fazer aqui, olha, 0,2, 0,4, 0,6. A distância de B para C é 0,6. Você percebeu? E aí a pergunta agora é, quanto seria a distância de C, este ponto C aqui, eu preciso de um lápis de outra cor, vou pegar aqui a cor verde, ok? Este C aqui para este A. Pessoal, se a distância de A para B é 1 e de B para C é 0,6, a distância de C para A é 1 mais 0,6. Percebeu? Ou é 0,6 mais 1, que é igual a 1,6. Percebeu? Cabeça? Então tá aí, tudo que nós precisamos fazer aqui foi descobrir quanto é que mede cada um desses tracinhos aqui. 0,2. Por quê? Porque a unidade está dividida em 5 partes. E aí fazendo as continhas, tá certo? Mas eu ainda vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso aqui segundo os 10 mandamentos, ok? Na oitava questão, nós chegamos aí ao final com algumas continhas, ok? De adição e subtração. No caso aqui, nós temos adições algébricas que a gente vai somar ou subtrair dependendo dos sinais. Se os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Mas se os sinais são diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do número maior. Beleza? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, é eliminar os parênteses, tá certo? Então, veja que aqui nós temos menos 3,15, ou seja, o oposto de menos 3,15, que é mais 3,15. Então, na prática, nós temos aqui uma adição, 4,7 mais 3,15. Isto vai ser igual a quanto? Pessoal, vamos lá, vou fazer esta continha aqui, ó. Acho que tem espaço aqui suficiente. 4,7 com 3,15. Se fosse dinheiro aqui, pessoal, isto aqui seria R$ 4,70 com R$ 3,15. Percebeu? Então aqui 0 mais 5, 5, 3, 7 mais 1, 8, vírgula no mesmo lugar, 4 mais 3, 7. Então nós temos aqui R$ 7,85, ok? Fiquei aqui um pouco sem espaço, vou colocar o resultado aqui embaixo, R$ 7,85. Não é dinheiro, man, mais 7,85. Beleza. Na letra B eu tenho mais 7,59 mais menos 4,26. Então você percebe que este sinal de mais aqui não vai mudar o sinal de quem está dentro dos parênteses. Então nós vamos ter aqui mais 7,59 menos 4,26. E aí nós vamos ter o que aqui? Uma subtração, beleza? Vou fazer a continha aqui. 7,59, ok? Menos 4,26, belezinha. E aí, cabeça, o que é que nós faremos? Uma subtração, então, é o maior em cima, o menor embaixo. E eu vou fazer 9 menos 6, 3. 5 menos 2, 3. 7 menos 4, 3. E a vírgula fica no mesmo lugar. O resultado aqui é 3,33. O que? Positivo, tá certo? Porque nós colocamos o sinal do número maior. No caso, se você não colocasse sinal aqui, tá certo? Estaria certo do mesmo jeito, porque você estaria indicando que este é um resultado positivo, tá certo? Então, tanto faz como tanto fez. Vou deixar um aqui com e outro sem, só para a gente ver que é a mesma coisa. Na letra C, eu tenho menos 51,7 menos mais 26,4. Então, este sinal de menos vai inverter este sinal de mais aqui, ok? Então, vamos repetir aqui o menos 51,7
e trocar aqui o sinal, invertendo o sinal de mais, porque aqui você tem o oposto de mais 26,4, vai ser menos 26,4. E aí o que é que nós vamos fazer aqui? Uma adição. Por que que nós vamos somar? Porque os sinais são iguais, ok? Então vai ser menos 51,7 menos 26,4. E nós vamos somar, não vamos subtrair, porque como eu falei, o que diz pra gente, se nós devemos somar ou subtrair, são os sinais. Se os sinais são iguais, a gente soma. 7 mais 4 dá 11, e aí subiu a dezena. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. E aí 5 mais 3, 7. 7 não, 78,1. A vírgula fica no mesmo lugar. E o sinal aqui continua menos, porque afinal de contas a gente soma e repete o sinal, no caso de uma adição aqui algébrica de sinais iguais. Beleza, então nós temos menos 78,1. Ok. Vamos para a última, onde eu tenho menos 0,25 mais 1,5. Então a gente já percebeu aqui que o sinal de mais não altera nada lá dentro, tá certo? Então a gente faz a eliminação dos parênteses, simplesmente repetindo aqui o 0,25 mais 1,5, ok? Então veja que um é positivo e o outro é negativo. E detalhe, isso aqui de cabeça você faz essa continha, porque é menos 0,25 mais 1,5. É como se você tivesse R$1,50 menos 25 centavos. Não é fácil essa continha? É sim. Então aqui é como se você tivesse em dinheiro, né, 1,50 menos 0,25, ou seja, 25 centavos você vai ter 1,25. E este aqui é um resultado que positivo, afinal de contas é o sinal do número maior, tá certo? Fazendo aqui a continha, nós teríamos aqui 1,5, tá certo? Positivo, menos 0,25, ok? E aí aqui 1,5 é a mesma coisa que 1,50, ok? E aí a gente faz 10, pegando emprestado aqui do 5, que vira 4, tá certo? 10 menos 5 dá 5, 4 menos 2 dá 2, e aí 1 menos 0, 1, vírgula no mesmo lugar, conforme a gente já sabia que ia dar esse resultado, 1,25. Então tá aí, estão todas as questões conferidas, e aí vou colocar isto aqui tudo no blog para que você possa conferir através daí, tanto do vídeo quanto do gabarito. Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Valeu e tchau!